Glória a Deus, aleluia, Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, boa noite, boa tarde, bom dia, a depender do horário que você estiver assistindo esta videoaula. Estamos na lição de número 5, a qual nós temos o ataque contra a Igreja de Cristo, As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Hoje, lição de número 5, a qual nós vamos aprender juntos, sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Vamos ver como Satanás tem trabalhado nesta área, como o inimigo tem trabalhado neste fundamento, do ateísmo, do materialismo. Já começando, eu quero te convidar a orar ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, te pedimos agora, Senhor, nos conduza nesta aula, nos conduza, meu Deus, no aprendizado da Tua Palavra, Pai. A cada um que vai estar assistindo esta videoaula, Senhor, fala aos corações, meu Deus, abra a mente, o entendimento, para a glória do Teu santo nome. Queridos, sem demora, o texto áureo diz assim da palavra do Senhor: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inescrutáveis. Romanos 1, versículo 20. O que nós entendemos aqui? Que tudo que foi criado parte-se de um ponto central, de uma autoridade maior, que é Deus. Nós vamos ver que a mentalidade, o pensamento do ateísmo, o fundamento a qual eles têm é tirar todo esse foco de Deus, é tirar que Deus não existe, que os milagres que acontecem não têm fundamentos. E uma vez desta maneira, o materialismo e o ateísmo normalizam e normatizam uma maneira de pensar e agir que são contrários aos valores do reino de Deus. Satanás, agindo de forma silenciosa, mas muito ativa, tem semeado doutrinas nocivas nos corações dos homens. Como cristãos, qual deve ser a nossa posição entre o materialismo e o ateísmo? Então nós vamos ver que nós temos que ter uma posição contra este pensamento do ateísmo, do materialismo. Vale se lembrar que nós, mais uma vez, nós frisamos esta palavra, nós não fomos chamados para ser influenciados pelo mundo. Nós somos chamados para influenciar através da palavra de Deus, através da santa doutrina do Senhor. Então nós cremos e acreditamos na palavra, Então precisamos, com todo o finco, preservar aquilo a qual nós fomos instruídos e aquilo a qual nós acreditamos. Verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então nós vamos ver que tudo é fruto do endurecimento do coração do homem. Tudo é fruto de um endurecimento, de uma ordem contrária aos valores do reino do Senhor. O que Cristo está nos dizendo, o que a palavra nos diz aqui, é que a criação apresenta uma mensagem clara e inconfundível sobre a pessoa de Deus. E essa ideia pode ser vista em outras passagens bíblicas, como Salmos 19, versículo 1, versículo 4, Atos 14, versículo 15 ao 17. Nós não precisamos, e deixamos isso bem claro, que nós não precisamos provar. Como cristãos, nós não precisamos provar a existência de Deus. Deus por si só, Ele prova, Quando nós levantamos de manhã, e isso aqui eu faço esse paralelo, quando eu e você levanta de manhã, quando eu e você abre os nossos olhos, quando nós olhamos para o horizonte, quando nós vemos o entardecer, o amanhecer, as estrelas,
quem criou, quem formou, né? Nós sabemos que há um Supremo, um Deus a qual criou todas as coisas, a qual criou céus e terra. E é nisso que nós acreditamos. Não é do nada, não é de qualquer maneira, não foi por uma explosão de um Big Bang ou coisa e tal, como muitos dizem, não. Foi a mão de Deus, foi a palavra de Deus, foi o poder de Deus que fez todas as coisas. E por causa do endurecimento do coração de muitos, né, que se dizem a ser ateus ou ao ateísmo, prega isto aí, né? Criando esses mecanismos, querendo tirar a palavra de Deus, que é o nosso objetivo. A criação revela o poder do eterno Criador que fez o mundo, constantemente o sustenta e é muito poderoso. Então não tem como. Quem é que iria sustentar o mundo, irmãos, a partir de uma criação, de uma bomba, de um Big Bang, de uma explosão? Quem tem sustentado a natureza? Quem tem sustentado os seres humanos? Quem tem sustentado os seres viventes nesta terra? Se não é um Deus supremo. Uma coisa nós aprendemos aqui nesta lição. Para a pessoa ela ser ateísta, é mais difícil do que ser um cristão. Ela precisa ter mais fé naquilo que ela está dizendo. Porque ela precisa provar quem sustenta todo o ser, todo o universo. Quem é que sustenta, né? Vem da onde? Qual é o poder se não é do Deus Altíssimo, né? A criação revela a natureza divina, é isso? O universo não se move por um poder cego, mas por um poder que é divino em caráter. Deus, o que se pode ver claramente é que Deus é Deus e não homem. Não tem como o ser humano, ainda que nas suas invenções, nas suas maiores tecnologias, nos seus maiores pensamentos, não tem como sustentar um universo, não tem como sustentar todo esse planeta, esta nação, não tem. Então, a não ser por uma força divina, a qual criou. A mensagem é tão eficaz ao ponto de tornar todos os homens indesculpáveis. Deus considera todas as pessoas responsáveis por sua recusa em reconhecer o que ele resolveu sobre si na criação. Então, todos são culpados, né, de repreensíveis, de recusar o conhecimento de Deus, de reconhecer a criação da parte de Deus. Então, diante dos fatos estabelecidos, nós podemos concordar. A Bíblia, quando ela primeiro descreve o ateísta como nércio, ignorante, estúpido e incoerente. Salmo 53:1 afirma que o materialista é louco e insensato lariante, sem juízo. Lucas capítulo 12, versículo 20. Então é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou falando, não é o pastor fulano de tal, não é o livro, os 50 tons de cinza, não. Quem está dizendo é a Bíblia Sagrada, quem está falando é a palavra de Deus, que tolo descreve o ateísta como um nércio, um ignorante, um estúpido e incoerente, porque não acredita na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é indiscutível. Aleluia! Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Então vai ver que Satanás ele tem cegado muitos. Ele tem cegado o entendimento e muitos têm caminhado para a cegueira espiritual, dando lugar ao ateísmo. E é interessante ter cuidado com coisas, com certos tipos de pregações que estão tendo aí, de ensinamento. Hoje o que nós mais vemos é filho de crente dizendo que não acredita mais em Deus, porque ouviu alguém falar tais coisas, hoje não serve mais ao Senhor, a filha de fulano de tal, não sei quem se afastou dos caminhos do Senhor. Não. É o que mais nós temos visto, é isso nos dias de hoje, né? A verdade prática, o coração endurecido e olhos cegos.
qualifica a pessoa que não reconhece ou se recusa a reconhecer as realidades espirituais ao seu redor. É quando eu não reconheço um milagre na minha vida, é quando eu não reconheço o poder salvífico na cruz do Calvário para com a minha vida, aquilo que foi pago na cruz, aquilo que Cristo fez por mim. Quando eu não reconheço a criação do mundo como sendo parte exclusiva de Deus, eu estou com o meu coração endurecido. E uma vez que o homem está com o coração endurecido, ele vai dando lugar ao ateísmo, ele vai dando lugar ao materialismo, e isso nos traz grandes consequências. Uma mente endurecida. E as seguintes passagens do Novo Testamento descrevem de várias formas a mente decaída de cada ser humano. Romanos 1:28, ela é reprovável. 2 Coríntios 3,14, endurecida. 2 Coríntios 4,4, cega. Efésios 4,17, futilidade. Efésios 4,18, obscurecidos. Então, o que Satanás tem feito para com isso, queridos? É cegar a mente do homem, é cegar o entendimento de muitos que estão dentro da igreja, é cegar o entendimento daqueles que outrora conheceu a palavra, viveu a palavra, mas por algum motivo deixa agora se levar por um caminho a qual o inimigo tem trabalhado, tem entrado sutilmente, sorrateiramente, para tirar o foco e a presença de muitos. Vamos à leitura bíblica em classe nesta hora, que se encontra lá em Romanos, capítulo 18, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as causas, suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Porquanto, sendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça antes em seus discursos e desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aleluia! O que a palavra do Senhor está dizendo, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade da injustiça. Ou seja, os céus contemplam, né, com a ira do Deus Todo-Poderoso contra esses tais que querem distorcer a palavra, que querem denegrir a palavra de Deus, por se dizer assim, acabar com a verdade. Só que a verdade ela não acaba, a verdade ela prevalece, isso é fato, né? A verdade ela é fato incontestável, não é por acaso que estamos vendo inúmeros testemunhos, né, confirmando através da boca de cientistas que antes não acreditavam e que agora estão realmente, como diz o ditado aí, dando a mão à palmatória, porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? E diz no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Muitos que se dizem sábios, tornando-se loucos por desfazer da palavra do Senhor. Ao primeiro ponto que diz assim, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo o qual a maneira é a matéria é a única realidade que existe. Neste aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. E uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido, os materialistas entendem que por não haver outra realidade além do material,
a religião se torna desnecessária. E isto porque, segundo, eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Desta forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, lá em Hebreus 1:1, é rejeitada como mera superstição e produto de imaginação humana. Olha o que o materialista, olha o que o ateísmo tenta e quer implantar na mente daqueles que conhecem a palavra, Que o milagre se torna não apenas desnecessários, mas é impossível de existirem. E os milagres que Jesus fez, e os testemunhos que foi dado através da vida de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para esses tais, se eles me provarem, está vivo por quê? Quem deu vida a eles? De onde eles vieram? Da onde eles surgiram? De que meio, de que mecanismo, de que ciência, Que esse negócio que a gente viu lá na escola passada, há anos passados, Desde a infância, é o que nós aprendemos, que nós somos descendentes do macaco. Eu não, eu fico com a palavra. Nós somos evolução, então parou de evoluir. Por que os macacos não continuaram a evolução? Esses ateístas veio da onde? Qual é o ponto de partida deles, a origem da vida deles? Se não é do Deus Altíssimo, se não é do Soberano. A intenção do inimigo, Satanás utiliza todas as armas e recursos para afastar o homem de Deus. Satanás mente e é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque o mentiroso é pai da mentira. João 8:44. Ele cega a mente dos incrédulos. Coríntios 4, 2 Coríntios 4:4. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Coríntios 11, 13 e 15. Satanás opera sinais e prodígios, para quem não sabia, viu? A vida do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, segundo a Tessalonicenses 2:9. Satanás tenta as pessoas a pecar. Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. Satanás causa os cristãos diante de Deus, a função dele é acusar, ele causa isso, ele traz isso à mente do ser humano, O homem afastado de Deus, porque Satanás se afasta o homem de Deus, eis algumas razões. O homem afastado de Deus não se preocupa mais com os pensamentos de Deus, mas sim com os dos homens. Uma vez que Satanás consegue isso, uma vez que Satanás consegue afastar os pensamentos do homem de Deus, tira a presença de Deus, ele só faz agora o quê? Trazer coisas que não vai agradar ao Senhor. Troca a verdade de Deus pela mentira. E a mentira que nós vivemos hoje é em um mundo materialista. É num mundo, e eu vou mais além, se pregava tanto sobre nós vamos ver isso antes na igreja primitiva, nós vamos ver no início da igreja de Roma, nós vamos ver as indulgências. Hoje nós estamos vivendo um sincretismo religioso, a qual eu carrego uma Bíblia debaixo do braço. Deixa eu deixar isso aqui claro, Eu carrego uma Bíblia debaixo do braço,
professando uma fé, dizendo que é pecado a idolatria, dizendo que é pecado eu me prostrar diante de uma imagem, mas eu estou vivendo uma vida de materialismo, aonde o que vale mais é a minha posição financeira, se eu falar para você que esse pedaço de ferro aqui, ele vai prosperar a tua vida, você vai ser um homem rico, você vai acreditar, você vai pagar as ofertas maiores do mundo, e o mundo está caminhando dentro desse sincretismo religioso, dentro desse materialismo, aonde o amor de Cristo, aonde a salvação está ficando de lado, aonde o confronto contra o pecado está ficando de lado. O que vale mais hoje é o meu bem financeiro, o que vale mais hoje é a minha casa bonita. Não é pecado você ter uma casa bonita, não é pecado você ter um carro, mas a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente nós estamos vivendo um evangelho hoje, né, que o que vale mais é a minha vida financeira, é o meu status social, é a minha conta bancária, é o meu luxo. O que Satanás colocou aí hoje é o materialismo dentro das igrejas, né? É o materialismo que tem adentrado dentro das igrejas. E esse materialismo traz uma consequência terrível para a vida, né? Nós precisamos entender e saber diferir uma coisa da outra. O ateísmo, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia, lá em Gênesis 12, 1, 3. E é de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas, outras causas e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo. Olha que interessante, andam de mãos dadas, andam de mãos juntas, andam ligados um no outro. Porque o materialismo coloca na mente do homem que Deus não existe. Eu me foco tanto no meu material, que eu esqueço que Deus existe. Que quem está trazendo para mim é o mérito meu. Tudo que eu conquistei é mérito meu, é mérito do homem. E Deus vai ficando em segundo plano, Deus vai ficando em segunda instância, né? Deus vai deixando de existir. Quanto mais eu vou dando lugar ao materialismo, quanto mais eu vou deixando o materialismo entrar na minha vida, mais eu vou deixando menos espaço para Deus, né? Nós vamos ver a cegueira espiritual que tem abrangido isso aí, irmãos. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Então, qual é a fonte do materialismo e do ateísmo? O pecado, que é a causa primária da incredulidade, né? O pecado causa, o diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. O homem não consegue, né? O homem não consegue. A sutileza que Satanás traz, as consequências do pecado, né? A sutileza do materialismo é o que nós aprendemos. O materialismo é um pensamento filosófico que apresenta um grande perigo para a sociedade neste tempo, porque defende a ideia de que a matéria é a única realidade da vida.
sendo, portanto, o centro de todas as coisas. Os frutos da filosofia materialista, as riquezas deste mundo não são em relação à eternidade, porém a cultura materialista distorce a verdade de Deus, trazendo que os homens amem coisas e usem pessoas, valorizem o ter mais do que o ser. A função do materialismo, do ateísmo, é valorizar mais o ter do que o ser. Eu valorizo mais o que eu tenho do que eu sou. Eu valorizo mais o que eu tenho do que eu sou. Eu valorizo mais o que eu vou adquirir do que aquele que está podendo me dar mais e mais e mais, né? E isso nos traz um pensamento, e é impossível não falarmos nisso aqui quando se fala de materialismo, né? Os frutos, e aí nós vemos o consumismo, né? O consumismo, ele significa fazer compras em excesso. A expressão é usada para identificar o comportamento ou tendência de uma pessoa em exagerar nos hábitos de consumo ou em fazer compras por impulso. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Isso aqui é muito sério. Pessoas que gastam o que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar quem elas não gostam. Porque eu não gosto de fulano e eu preciso esbanjar que eu estou podendo. Eu preciso mostrar para ele que eu tenho. Eu preciso mostrar para ele quem sou eu. Uma falsa aparência. Uma falsa vida. Um falso testemunho, né? Um falso testemunho. Eu me endivido até o pescoço, mas eu preciso ter o meu carro zero. Eu preciso ter o meu carro do ano. Eu preciso ter as maiores roupas de grife. Porque fulano precisa ver que eu visto bem, que eu ando bem, que eu... Só que é uma falsa aparência. É só para me mostrar. Hoje, sabe-se que o consumismo pode gerar inúmeras consequências, como o endividamento e o aparecimento de doenças como ansiedade e depressão. A cobiça, a ganância, a avareza, a palavra significa basicamente desejo desordenado, né? Veja o significado: desejo por alguma coisa que é excessivo em seu grau, ou um desejo por aquilo que por direito pertence a outro, especialmente no âmbito das coisas materiais. No sentido geral, significa todo desejo desordenado pelas posses mundanas, tais como as honrarias. Eu brigo, eu quero ser honrado. O homem precisa me ver, o homem precisa me honrar. E como nós falamos aqui, né, no sentido geral, desordenado. Eu não consigo ver ninguém com nada que eu quero. E o problema do meu querer não é que eu vou trabalhar para conquistar, não. É que eu tenho que tomar daquele que tem. Eu preciso tomar daquele que tem. No sentido mais restrito, é um desejo de aumentar os bens por meio de apropriação imerecida. A cobiça é um pecado grave e é chamada de idolatria, porque é interessante do desejo e a adoração relacionam-se estreitamente o homem, né? A distorção de identidade. Eu sou aquilo que eu tenho. As pessoas valem ou merecem respeito por aquilo que elas possuem. Tem pessoas que elas vai acima do limite, porque na mente delas, elas precisam ser reconhecidas por aquilo que ela mostra ser. Elas precisam ser reconhecidas por aquilo que elas aparentam ser e que na verdade não é nada.
um desprezo pelas riquezas espirituais. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Tem pessoas que ela está tão apegada aos bens terrenos, aos bens materiais, que ela nem quer ouvir falar de Deus na vida dela. Ela não quer nem sonhar que Deus existe. Uma incredulidade que tomou conta, que cegou o entendimento, né? E quando à beira da morte, isso aqui é interessante, que nós não levamos nada, irmãos. Nós vamos ver pessoas brigando, discutindo por tanta coisa nesta terra, nesta vida, e quando morre, não leva nada. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a ferrugem e a traça come, corrói, acaba, mas ajunteis tesouro nos céus. É lá que nós temos que ajuntar tesouro, né? É nos céus, Mateus 6,20, que nós temos que ajuntar os nossos tesouros. Pressupostos da doutrina materialista e ateísta. Ponto 3. A negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível, né? Neste caso, ambos dizem se afirmarem provas científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontecem em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentaram fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas nas Escrituras. Romanos 1,19. A negação de que o homem é um ser singular, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isto significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. E neste aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Tu veio da onde, ateu? Me fala, me mostra, me prova. Que cadeia evolutiva que parou de evoluir aí? Parou de evoluir em determinado estágio e agora não evolui mais não? Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, feitos à sua imagem e semelhança. Aleluia! Você pode até pular, espinhar, não aceitar, não gostar, é problema seu. Mas a Bíblia diz e acabou. É a Bíblia quem diz e nós ficamos com ela. E isso tem que ser pregado dentro das igrejas. O materialismo não pode tomar conta, né? A sutileza do ateísmo. O termo ateísmo diz respeito a correntes de pensamentos que negam e desconsideram a existência de Deus. Esse termo deriva do substantivo ateu, que etimologicamente significa sem Deus. É sem Deus. Se uma pessoa sem Deus vai acreditar em Deus, como? Uma pessoa sem Deus, ela não é nada. Eu e você sem Deus, nós não somos nada.
Atualmente existem 3 correntes filosóficas ateia, né? Isso aqui é bom para você memorizar. São elas ateísmo forte, ateísmo fraco e os agnósticos. O chamado ateísmo forte diz respeito ao grupo que está inteiramente convicto de que Deus e divindades não existem. Eles são terminantemente contra qualquer ideia de existência de seres superiores, uma vez que não há comprovação científica desse sentido. Eles precisam ver e só acreditam se tivesse uma comprovação científica. Então eles são totalmente contrários a qualquer forma de seres superiores, o chamado ateísmo forte. O ateísmo fraco assume um ponto de vista mais pautado no âmbito individual. Acreditam que esse é um entrave que deve ser pensado a partir das opções próprias e não coletivas. Deste modo, o ateísmo fraco tende a ser mais reservado, né? E o pensamento encabeçado por aqueles que se identificam como agnósticos é visto como um desdobramento de ateísmo fraco. Eles consideram que, do mesmo modo que não é possível comprovar que os seres divinos não existem, também não é possível provar que eles existem, ou seja, Deus não é impossível e ele é impossível. Eles não conseguem provar a existência deles, não conseguem provar a existência de Deus e nem tampouco conseguem provar a sua própria existência. Eles não têm base nenhuma, eles estão, perdidos, como diz aí a ver navio. Não prova a existência de Deus e nem a própria existência deles. E eles vieram da onde? Eu volto a perguntar, né? A sutileza do ateísmo é a pura fé na irracionalidade. Todavia, o diabo, nestes últimos dias, tem militado para promover os ideais ateístas na mente dos jovens em geral. Alguns influenciadores digitais e os sábios segundo o mundo, as universidades e os partidos socialistas e comunistas são agentes diretos de Satanás, usados na propagação dessas ideias digitais. Os sábios segundo o mundo, as universidades, os partidos socialistas e comunistas, né, são agentes de Satanás trabalhando para tirar da mente dos jovens a crença em Deus. O ateísmo nega e desconsidera a existência de Deus. Para crer na doutrina ateísta é preciso mais fé do que para acreditar no cristianismo. Aonde é que eles estão com essa mente? Para crer na doutrina ateísta é preciso ter mais fé do que do cristianismo. Porque se eu não acredito no cristianismo, se eu não acredito num Deus vivo que criou todas as coisas, como que eu vou... qual é a minha fé, a minha prática de fé, a minha razão de fé para acreditar em algo que eu não sei de onde veio, quem me trouxe? Então eu preciso ter mais fé para ser um ateísta do que para ser crente, para ser cristão, né? Nós temos que entender que tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Diz alguns ateístas, segundo a história, houve uma grande explosão no espaço, Big Bang, em que um átomo primordial se expandiu com o resultado da explosão. Uma esfera incandescente se resfriou, originando o universo. Em virtude dessa explosão, reações, né, químicas e desencadeando, formando micro-organismos, se evoluindo até chegar ao que conhecemos como homem. Aleluia. E aí agora? A loucura do ateísmo. Mas aqui tem assim, dizem os cristãos, segundo a Bíblia, Deus criou os céus e a terra durante 6 dias foi criado. O ar, a água, as árvores, os animais e, por último, criou Adão. O homem, no 7º dia, descansou.
Gênesis 1:1. Jesus é causa não causada, que causou todas as coisas. Glória! Jesus é causa que causou todas as coisas. O ateísmo esvazia a vida de sentido. O ateísmo torna irrelevante os princípios morais, nega o conceito de certo e errado, bem e mal. É isso que o ateísmo faz. Ele nega os princípios morais, o conceito de certo e errado, de bem e mal. E nós concluímos essa lição dizendo que nós, com o trecho da carta de Paulo aos Romanos que diz: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. E aqui nós fazemos uma inferência usando esta passagem. O evangelho é poder para salvar o materialista e o ateísta. Então, está aí a palavra do Senhor. A palavra dele salva você, materialista, ateísta. É poder de Deus para salvar todos os homens. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Que Deus te guarde poderosamente contra toda a ação do inimigo, contra o materialismo, contra o ateísmo, contra tudo que tem sido pregado. E nós, como igreja, eu friso em todas as aulas, precisamos abrir a nossa mente e pregar contra as sutilezas que Satanás tem invertido dentro da igreja. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.